Todas as seleções classificadas às oitavas de final da Copa do Mundo 2026. Confira todos os classificados às oitavas de final da Copa do Mundo 2026 e que seguem na disputa pelo título mundial. A fase de 16avos de final da Copa do Mundo de 2026 definiu todos os classificados para as oitavas de final. Após os confrontos eliminatórios, 16 seleções seguem na disputa pelo título mundial e pelo avanço às quartas de final. A seleção do Canadá se tornou a primeira equipe classificada às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, ao vencer a África do Sul por 1-0, em Los Angeles, pela segunda fase do torneio. O gol da vitória saiu já nos acréscimos do segundo tempo, marcado por Stephen Eustáquio, que garantiu a vaga canadense no mata-mata. A classificação foi construída em uma partida equilibrada e de forte pressão ofensiva do Canadá ao longo do jogo, especialmente na reta final. Depois de criar boas chances e enfrentar uma defesa sólida da África do Sul, a equipe norte-americana só conseguiu confirmar o resultado nos instantes finais, coroando a insistência com o gol decisivo de Eustáquio. Brasil. O Brasil é o segundo classificado às oitavas de final da Copa do Mundo. A seleção venceu o Japão, de vira, por 2-1, em Houston, pelos 16avos de final. Os asiáticos começaram ganhando, em um erro defensivo dos brasileiros, com um gol de Caixu Sano, ainda no primeiro tempo. Já na segunda etapa, o time de Carlo Ancelotti voltou diferente, pressionando e em busca dos gols. Com Casemiro e Gabriel Martinelli, o Brasil conseguiu virar o jogo e garantir sua classificação. Paraguai. O Paraguai está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 após eliminar a Alemanha nos pênaltis. Depois do empate por 1-1 no tempo normal, os sul-americanos venceram a disputa por 4-3 nas penalidades, com o goleiro Orlando Gil defendendo duas cobranças e garantindo a vaga. A classificação foi construída com uma atuação segura da equipe paraguaia, que saiu na frente com Júlio Enciso ainda no primeiro tempo e resistiu à pressão alemã após o empate de Kai Havertz na etapa final. Na prorrogação, a Alemanha chegou a marcar o gol da virada, mas o lance foi anulado pelo VAR. Nas penalidades, Gil brilhou ao defender as cobranças de Havertz e Nick Voltemade, selando a classificação paraguaia ao mata-mata. Marrocos. O Marrocos garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 ao eliminar a Holanda nos pênaltis. Após empate por 1-1 no tempo regulamentar e na prorrogação, os africanos venceram a disputa por 3-2 nas penalidades, com o goleiro Bono sendo decisivo ao defender uma cobrança e ver os holandeses desperdiçarem outras duas tentativas. A classificação marroquina foi construída com muita resiliência. A equipe saiu atrás no placar após gol de Cody Gakpo, aos 26 minutos do segundo tempo, mas buscou o empate nos acréscimos com Issa Diop, levando a decisão para a prorrogação. Sem alterações no marcador, a vaga foi definida nos pênaltis, onde Soufiane Raimi, Chensdine Talbi e Ismael Saibari converteram suas cobranças, enquanto Justin Kluivert, Jurin Timber e Crysencio Somerville desperdiçaram pelo lado holandês. Agora, o Marrocos enfrenta o Canadá nas oitavas de final da Copa do Mundo. Noruega. A Noruega está classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo. A vaga foi garantida após a vitória sobre a Costa do Marfim, em Dallas, nos Estados Unidos. Ainda no primeiro tempo, os noruegueses abriram o placar com Antônio Nusa, em um belo gol da entrada da área. No segundo tempo, os africanos voltaram melhor e conseguiram um empate com Amad Diallo. Já na reta final de partida, o artilheiro apareceu. Erling Haaland recebeu livre dentro da pequena área apenas para empurrar para o gol a garantir a vitória da Noruega. França. A França está classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 após vencer a Suécia por 3-0, em uma atuação dominante. Kylian Mbappé marcou duas vezes e Bradley Barcola completou o placar, garantindo a vaga francesa no mata-mata. A classificação foi construída com amplo controle da partida. Depois de pressionar durante todo o primeiro tempo e criar diversas oportunidades, a França abriu o placar na etapa final com Mbappé. Barcola ampliou pouco depois, e Mbappé voltou a balançar as redes para fechar a vitória por 3-0. México.
O México venceu o Equador por 2-0 e avançou às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Santiago Giménez e Raul Giménez marcaram os gols da vitória, que garantiu os mexicanos na próxima fase do torneio. A classificação foi construída com uma atuação consistente da equipe comandada por Javier Aguirre. Depois de um início equilibrado, o México assumiu o controle da partida na segunda metade do primeiro tempo, abriu o placar com Santiago Giménez e ampliou com Raul Giménez para confirmar a vitória. Inglaterra. A Inglaterra garantiu sua classificação após vencer a RD Congo, de virada, por 2-1. A seleção africana surpreendeu os ingleses e saiu na frente, logo com 7 minutos de jogo. Após isso, os europeus dominaram a partida. Já no segundo tempo, Harry Kane apareceu e, com 2 gols, virou o jogo e classificou a Inglaterra para as oitavas de final da Copa do Mundo. Agora, a equipe de Thomas Tuchel enfrenta o México. Bélgica. A Bélgica está classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 após vencer Senegal por 3-2, de virada, na prorrogação, em Seattle. Youri Tielemans marcou o gol da classificação em cobrança de pênalti nos acréscimos do tempo extra, depois de também ter anotado o gol de empate no fim do tempo regulamentar. A classificação foi construída em uma reação histórica. Senegal abriu 2-0 com Habib Diarra e Ismaïla Sarr e encaminhava a vaga, mas a Bélgica reagiu nos minutos finais do segundo tempo com gols de Romelu Lukaku e Tielemans. Na prorrogação, quando a disputa parecia caminhar para os pênaltis, Tielemans sofreu um pênalti no último minuto, cobrou a penalidade e garantiu a vitória belga por 3-2 e a classificação ao mata-mata. Estados Unidos. Os Estados Unidos estão classificados para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 após vencerem a Bósnia por 2-0. Folarin Balogun abriu o placar ainda no fim do primeiro tempo, mas acabou expulso na etapa final. Mesmo com um jogador a menos, os norte-americanos ampliaram com Malik Tillman, em cobrança de falta, e confirmaram a classificação diante da torcida. A vaga foi construída com uma atuação dominante da equipe anfitriã, que controlou a partida desde o início e criou as principais oportunidades. Antes da expulsão de Balogun, os Estados Unidos já eram superiores em campo e, mesmo em desvantagem numérica nos minutos finais, mantiveram o controle do jogo para segurar a vitória. Espanha. A Espanha está garantida nas oitavas de final da Copa do Mundo. A classificação veio após a vitória sobre a Áustria, no SoFi Stadium, em Los Angeles, por 3-0. Sem encontrar dificuldades, os espanhóis construíram a vitória com gols de Oyarzabal, 2x, e Pedro Porro. Portugal. Portugal está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 após vencer a Croácia por 2-1, de virada, nos acréscimos, em Toronto. Cristiano Ronaldo marcou de pênalti e encerrou seu jejum de gols em jogos de mata-mata de mundiais, enquanto Gonçalo Ramos anotou, aos 48 minutos do segundo tempo, o gol da classificação. A classificação foi construída em uma partida dramática. A Croácia abriu o placar com Ivan Perisic na etapa final, mas Portugal reagiu com Cristiano Ronaldo, que converteu um pênalti após revisão do VAR e marcou pela primeira vez em um mata-mata de Copa do Mundo. Já nos acréscimos, Gonçalo Ramos aproveitou o cruzamento de Rafael Leão para virar o jogo. A Croácia ainda chegou a balançar as redes no último lance, mas o gol foi anulado por impedimento após nova revisão do VAR, confirmando a vaga portuguesa. Suíça. A Suíça está classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 após vencer a Argélia por 2-0. Breel Embolo e Danoy marcaram os gols da vitória, que garantiu os suíços na próxima fase do torneio. A classificação foi construída com uma atuação segura e eficiente. Depois de um primeiro tempo equilibrado, a Suíça abriu o placar com Embolo e passou a controlar a partida. Na etapa final, Noy ampliou a vantagem logo no início e confirmou a vitória por 2-0. Egito. O Egito garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo após uma partida emocionante contra a Austrália. O jogo terminou empatado em 1-1, com isso, o duelo foi para os pênaltis. Nas penalidades, melhor para os africanos, que saíram com a vitória por 4-3 e jogarão, pela primeira vez na história, uma partida das oitavas de final.
A Argentina. A Argentina está classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 após vencer Cabo Verde por 3-2, na prorrogação, em um dos confrontos mais emocionantes do mata-mata. Lionel Messi abriu o placar ainda no tempo regulamentar, mas Herói Duarte deixou tudo igual. Já na prorrogação, Lisandro Martínez voltou a colocar os argentinos em vantagem, Cid Cabral marcou um golaço para empatar novamente, e, na segunda etapa do tempo extra, Diney Borges fez contra o gol que garantiu a classificação da atual campeã mundial. A vaga foi construída com muito sofrimento diante de uma organizada e valente seleção de Cabo Verde. A Argentina esteve à frente do placar em duas oportunidades, mas viu o adversário buscar o empate nas duas vezes e levar a decisão até os minutos finais da prorrogação. Quando o duelo parecia caminhar para os pênaltis, Diney Borges acabou desviando contra o próprio patrimônio e definiu a vitória por 3-2, mantendo os argentinos vivos na luta pelo bicampeonato consecutivo. Colômbia. A Colômbia foi a classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 após vencer Gana por 1-0, em Kansas City. João Arias marcou o único gol da partida e garantiu a última vaga no mata-mata do Mundial para a seleção colombiana. Os cafeteiros abriram o placar ainda no primeiro tempo com Arias, após cruzamento de Luís Soares. A equipe controlou as ações durante boa parte do confronto, criou oportunidades para ampliar a vantagem com Luís Dias e Gustavo Puerta, mas parou nas defesas de Laurence Atiz e Gi. Na reta final, administrou o resultado e confirmou a vitória por 1-0. Agora, a Colômbia enfrenta a Suíça nas oitavas de final da Copa do Mundo. Chaveamento das oitavas de final. Paraguai contra a França, 4 de julho, às 18 horas, na Filadélfia. Canadá contra Marrocos, 4 de julho, às 14 horas, em Houston. Portugal contra Espanha, 6 de julho, às 16 horas, em Dallas. Estados Unidos contra a Bélgica, 6 de julho, às 21 horas, no Seattle Field. Brasil contra a Noruega, 5 de julho, às 17 horas, em Nova Jersey. México contra a Inglaterra, 5 de julho, às 21 horas, no Azteca. Argentina contra Egito, 7 de julho, às 13 horas, em Atlanta. Suíça contra a Colômbia, 7 de julho, às 17 horas, no Vancouver Place. E não esquecem de deixar o like e se inscrever